Olá, investidor! Hoje eu quero falar sobre a riqueza dos chineses. Nos últimos 20 anos, a China cresceu muito, superou a Alemanha, superou o Japão e hoje se situa ali como a segunda maior economia do mundo, atrás dos Estados Unidos. O que é curioso e o que é importante nessa temática aqui é falar sobre a taxa de poupança dos chineses. Extremamente elevada, mais ou menos 5 vezes a taxa de poupança dos americanos. O chinês, em média, ele poupa aproximadamente 40% de sua renda, enquanto que o americano poupa por volta de 7%. Bem, ele poupa em níveis tão elevados por diversas razões, mas podemos destacar duas delas. Uma é a política de um único filho, e isso permitiu que o chinês poupasse bastante dinheiro. Uma outra razão é a necessidade. Países asiáticos, em particular a China, não contam com um sistema previdenciário tão benigno, embora muitos brasileiros hão de reclamar aqui a respeito da sua aposentadoria e do SUS e diversos sistemas de bem-estar social que não estão presentes na China. Então o chinês, ele precisa sim economizar muito. Ele precisa economizar, para compensar com esses gastos futuros, mas também ele carrega consigo um certo trauma de uma grande fome vivida durante os anos 50, período de Mao Tse-tung. Então, naturalmente, eu estou falando dos mais velhos, mas os mais jovens acabam, sabendo, estudando isso e carregando essa parte cultural no seu comportamento no que diz respeito a poupar dinheiro. Só que, nos dias de hoje, está cada vez mais difícil poupar e há diversos incentivos para o consumo. O chinês adora trocar de carro, ele adora viajar e também o seu ativo principal, a forma que eles gostam de poupar dinheiro é comprando imóveis. Eles já saíram pelo mundo comprando imóveis em Sydney, em Vancouver, em diversos lugares no Sudeste Asiático, puxando os preços para cima, inclusive também nas cidades chinesas. Com isso, o jovem chinês tem uma enorme dificuldade de comprar seu imóvel e acaba gastando mais. Então o que a gente vê aqui como uma tendência é um declínio na taxa de poupança do chinês. E como que isso impacta o mundo? O que é relevante no que diz respeito a isso? Bem, a gente vive um momento hoje de taxas de juros baixíssimas. Uma das razões é que você tem um excesso de liquidez no mundo. A partir de um momento em que a gente começa a ter um maior consumo, uma menor taxa de poupança, é possível que o custo do dinheiro comece a subir. E isso vai ter um reflexo ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Pode ser que isso vá acontecer um pouco mais à frente, mas há uma tendência clara aqui na medida que as populações começam a envelhecer de uma forma acelerada. Quando a gente vê a relação entre a população economicamente ativa e a população mais velha, aquela com mais de 65 anos, na China, por eles terem conduzido essa política de um único filho, eles têm um problema demográfico extremamente, quase que explosivo. Nos próximos 10 anos, a taxa que é conhecida em inglês como Dependence Ratio, isso vai explodir. E quando as pessoas ficam mais velhas, elas começam a consumir mais. Então, essa poupança chinesa, tão elevada nos dias de hoje, tende a cair muito, com severas consequências para todos nós. Eu escrevi sobre isso. Esse tema é algo que foi discutido no Wall Street Journal e foi publicado aqui na MyCap. Caso você tenha interesse em receber esse material, por favor, se inscreva, abra uma conta aqui na MyCap e você vai ter acesso a tudo isso e muito mais. Muito obrigado pela sua atenção.